Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Hoje eu vou falar com vocês um assunto que é bastante pertinente, né? Que é emprestar as coisas de vizinhos. Eu nunca gostei de emprestar nada de ninguém. Se eu não tenho uma determinada coisa, gente, eu se viro com o que eu tenho em mãos. Eu nunca fui a favor dessa coisa de emprestar, sabe? Muita intimidade com o vizinho. Eu nunca gostei disso. Eu sempre achei que isso não daria certo, não dá certo. Então eu sempre ficava assim ficava na minha, tal. E na época que isso aconteceu, eu tinha um ateliê de costura, né? Então tinha bastante cliente, tinha várias vizinhas que frequentavam meu ateliê. E eu lembro que uma vez eu queria fazer um bolo. Eu queria fazer um bolo e eu sempre fiz bolo assim, batendo tudo na mão, né? Eu não tinha batedeira de bolo, nada. Então eu sempre fazia meus bolos e ficava maravilhosos, deliciosos e por aí vai. Então não era porque eu não tinha uma batedeira de bolo que eu não ia fazer bolo, né? Então eu sempre fazia. E mais uma certa vez, foi uma vizinha na minha casa, tal. E ela se tornou cliente, né? Ela foi, melhor dizendo, ela foi no meu ateliê, não na minha casa. Eu falei casa, mas é porque o ateliê era na casa, né? Eu tinha deixado um cômodo para fazer meu ateliê, para montar o ateliê. Então, era na minha casa, né? De uma certa forma, era em casa. E essa vizinha, ela passou a frequentar, então, o meu ateliê e ela passou a ter mais amizade, né? Sempre estava ali levando roupas para mim, consertar, tal. E uma vez eu queria fazer um bolo e eu tinha pego a receita e eu comentei com ela, né, que eu iria fazer um bolo, tal. Nós até trocamos receitas e ela falou para mim se eu queria que ela emprestasse a batedeira de bolo dela. Eu falei que não. Eu falei que não. E esse bolo que eu ia fazer tinha que bater a clara em neve para depois adicionar a massa, enfim. Mas dava para fazer isso, gente, na mão mesmo, né? Com garfo, a gente vai batendo, batendo. Talvez isso não ficaria tão bom quanto bater na batedeira. Mas, enfim, o telefone está tocando, mas eu não vou atender, eu vou continuar o meu vídeo. Então, bater a clara em neve dava para fazer na mão. Então, eu agradeci ela, falei que não precisava e pronto. Só que ela falou, não, mas eu trago para você e tal. Eu falei que não precisava, que não queria. Gente, você se acredita que ela foi para casa dela, ela voltou e com a batedeira de bolo na minha casa? Eu falei que eu não queria, que dava para fazer na mão, né? Eu sempre fiz meus bolos assim, independente de batedeira ou não, sempre fiz meus bolos. E ela apareceu contra a minha vontade e trouxe a batedeira. Bom, como eu já falei para vocês, eu não gosto dessa coisa de intimidade, muita intimidade, emprestar as coisas, nunca gostei, não gosto. E ela então apareceu com a batedeira. Por fim, acabei pegando a batedeira, fazendo o bolo. Gente, mas é uma coisa, né? Gente do céu, mas olha, eu fiquei assim, passada com o que aconteceu. Vocês acreditam que eu bati a clara em neve na batedeira, depois que eu finalizei, né, que a clara estava batida assim na batedeira, vocês acreditam que
deu um piripaque na batedeira, eu acho que queimou, não sei o que aconteceu, a batedeira não funcionou mais. Resumindo, eu só consegui bater a clara em ovos e depois eu tive que terminar tudo na mão. Terminei o bolo, ficou ótimo, ficou uma delícia. E para entregar essa batedeira para a vizinha, eu não ia entregar do nada sem falar, né? Eu tinha que falar, ela deu a batedeira, estava funcionando. A batedeira, ela pifou na minha mão, ela parou de funcionar na minha mão, então eu tinha que falar, né? Peguei, chamei ela, né, para tomar um café da tarde comigo. Ela veio, serviu o bolo e eu falei, olha, tem uma coisa tão desagradável para te falar. Ela falou, o quê? Eu falei, a batedeira, não sei o que aconteceu, eu bati a clara em neve e a batedeira parou de funcionar. Gente, na hora que eu falei isso, a gente já tinha tomado o café da tarde, né? A gente tinha conversado. Quando eu falei isso, ela, sabe o que a vizinha falou para mim? Ela falou assim, como assim que parou de funcionar? Eu falei, não sei, não tá funcionando. Aí liguei na frente dela, que nada, gente, a batedeira não funcionava, peguei, mexi no fio e tudo, né? Falei, vai que é algum mau contato. Nada, gente, a batedeira não funcionava. E na hora que isso aconteceu, que parou de funcionar na minha mão, eu senti um cheiro de queimado. Aí ela falou, como assim? Eu falei, não sei, não tá funcionando. Sabe o que ela falou para mim? Ai, Gélcia, eu emprestei a batedeira para você, estava ótima. Agora eu quero outra batedeira, porque eu uso direto e eu quero outra batedeira. Gente, olha, eu fiquei sem saber o que falar. Resumindo essa história, né? Eu fiquei assim perplexa com o que ela falou. Ela falou, não, eu uso a batedeira, não posso ficar sem. Eu quero outra batedeira, você tem que comprar outra batedeira para mim. Foi desse jeito que ela falou comigo. Gente, eu fiquei quieta, falei para ela que eu iria comprar e eu não ia me meter em confusão por causa de uma batedeira, não é verdade? Chegou no fim, eu desci na loja e comprei a bendita da batedeira de bolo para minha vizinha. E isso daí serviu de lição para mim, que emprestar as coisas dos outros não dá certo. Como eu tinha falado no começo do vídeo, eu nunca gostei dessa coisa de muita intimidade, emprestar as coisas, sabe? Um empresta as coisas, outro empresta, e fica um empresta, outro empresta, fica nessa coisa, sabe? Eu nunca gostei de emprestar mantimento, utensílios de cozinha, eletrodoméstico, eu nunca gostei disso. E quando aconteceu isso, foi uma experiência para nunca mais na minha vida, sabe? Nunca mais eu emprestei mais nada de ninguém. Eu já cansei de fazer coisas assim na cozinha e precisar de uma batedeira ou então de um liquidificador bom e eu não ter e eu fazer a coisa do mesmo jeito. Por quê? Porque sempre me vem à mente esse acontecido com a batedeira de bolo, né? Emprestei a batedeira de bolo, queimou na minha mão, eu tive que comprar uma nova para dar para a vizinha, para não virar em confusão, né, gente? Então, comprei a batedeira, agradeci, dei a ela, dei de bom coração, tá? Não foi com raiva, com nada, mas me serviu de lição. E eu nunca mais na minha vida emprestei nada de vizinho, sabe? Se tem, eu faço. Se não tem, eu dou um jeito e faço do mesmo jeito. O que eu não quero é confusão, é falação com o meu nome. Então, foi bom que essa experiência aconteceu, porque eu vi realmente que isso não dá certo, acaba em briga, acaba até em inimizade. Graças a Deus, não foi o que aconteceu com a gente, mas eu tive que comprar uma batedeira nova, né? E depois disso, desse fato que aconteceu, ela continuou sendo a minha cliente e tudo, continuei atendendo, só que eu nunca mais emprestei nada, não quis mais nada emprestado.
paguei a batedeira tudo direitinho, e a amizade da gente continuou até o momento que eu mudei da casa, né, do bairro onde eu morava. E é isso. E esse relato, então, chega ao final dessa maneira. Emprestei uma batedeira velha, queimou na minha mão, eu tive que ir na loja comprar uma batedeira nova e dar para a vizinha. Poderia ter comprado para mim, né? Na verdade, se eu tivesse ido na loja comprado, eu teria essa batedeira de bolo até hoje. Mas é aquela coisa, né? A vizinha veio trazer e eu não queria fazer desfeita, não queria fazer, não. Peguei e me ferrei. Peguei, a batedeira então estragou na minha mão e eu tive que dar uma nova para ela. Poderia ser para mim, né? A batedeira. Mas tudo é uma experiência, tudo é válido e eu aprendi com isso que emprestar as coisas dos outros não dá certo. E hoje em dia eu não empresto nada de ninguém. Essa lição serviu para mim e eu aprendi. E é isso, minha gente. Beijo. E até o próximo vídeo.